que eu falava, esse que vai dar casamento, aí foi quando eu senti o chamado. Foi assim, foi muito. E ela foi muito justa comigo, né? Foi, puxa, para Deus eu não combato, não posso ir contra Deus. Deus não tem como, né? Então seja feliz, seja ocupado. Se fosse por outra mulher, eu ia brigar até o final, mas com Deus não tem combate. Ela foi muito justa comigo, disse para ser feliz. Se é isso que Deus, eu sinto que é isso que Deus quer da tua vida, é isso que você vai ser feliz. Não posso, por mais que eu te ame, por mais que eu te amo, eu não quero que você fique ao meu lado feliz. E sua família? Minha mãe falou assim, puxa, minha mãe ficou feliz, contava para todo mundo. Eu não era nem vocacionado ainda, e ela já comunicou para todo mundo no bairro que ia ser pai. Meu filho vai ser padre. Mãe, eu nem tenho seminário ainda, mas não, vai ser padre. Na fé. E aí quando eu ia de férias como seminarista, nossa, eu ia para o mercado com ela, olha, meu filho vai ser padre. Olha, meu filho vai ser... Aí quando eu fui trabalhar no Padre Marcelo, olha, meu filho trabalha no Padre Marcelo. Lá no Jardim do Novo Horizonte, ela morava hoje, minha mãe está no céu. Faleceu com 65 anos de infarto. Faleceu na sala de casa, no sofá de casa. Se for falar a casa dela, eu estava na Amazônia na época. Uma linda mulher. Vou futuramente escrever um livro chamado Frutas Negras, homenagear ela, porque ela plantava frutas, árvores frutíferas na Bahia, cavava um buraco, enterrava as frutas e a própria terra amadurecia. Uma vez as frutas amadurecidas, ela vendia para garantir o nosso sustento. Então, frutas negras por causa da pele dela e frutas. Negras porque amadurece no chão. A terra faz o papel. Padre e avó. Aí quando eu entrei para o seminário, eu terminei o namoro, entrei para o seminário, por causa do incentivo também da própria namorada, que falou que vai ser feliz, e aí foi assim que eu. Mas antes dela, eu tive bastante namorada, toquei na noite, então você sabe, né? Porque essa minha cara é muito perigoso. Deus me resgatou antes. Mais uma pergunta? Não, e a avó, padre? E a avó quando se formava? Meu pai, deixa eu contar do meu pai. Aí meu pai, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, acho que eu vou ser padre. Ele disse, poxa, eu estava arrumando, já estava arranjando uma namorada para você, que é a filha do meu amigo. Eu falei, tadinha da menina. Não, eu vou ser padre. Aí outra vez eles pensaram, vocês vão publicar esse vídeo? Não? Vão publicar? Mas aqui é por Não, eu queria falar uma coisa aqui, mas não vou falar, não, deixa. Fala assim. Pausa o vídeo. Olha, eu queria saber qual foi o seu maior desafio no seu processo. O maior desafio do processo foi porque eu tinha certeza que eu queria dar uma vida boa para mim e para meus pais. Então eu queria ser publicitário, porque eu tenho uma paixão pela publicidade. Eu acho que a comunicação, a publicidade é a alma do negócio, literalmente. Então eu queria ser publicitário, eu queria me casar, eu queria ter filhos. Eu queria ter, e aí com isso garantir uma vida muito boa. Eu não ia morar na casa dos meus pais, mas eu ia dar uma vida digna, boa para eles. Então o meu grande desafio foi abrir mão de tudo isso, para dizer, agora, o que eu posso dar aos meus pais hoje é oração, mas é isso, porque não me ordenei padre por causa de dinheiro, não. Me ordenei padre para servir a comunidade e dar um pouco, e fazer um pouco bem esse mundo, porque nós estamos tão carentes de pessoas que fazem bem esse mundo. Mal a gente tem bastante gente fazendo, mas eu queria, no fundo eu queria isso, queria dar uma vida digna aos meus pais. Então essa foi, aí quando eu fui rezar, a palavra que Deus colocava no meu coração era essa: cuide das minhas coisas e das tuas cuidarei. Então, quando alguém sai da casa para ser padre, o próprio Deus vai ocupar o lugar que ficou vazio, porque agora é a casa dos meus pais, minha casa agora é a comunidade, é a paróquia. Respondido? O senhor falou que é de Salvador, né? Não, eu sou Euclides da Cunha. Salvador é a capital. Tá, desculpa. É que eu queria saber como é que é esse processo. Depois que você se torna padre, como é que o
senhor saiu de lá para ser o padre aqui em São Paulo? Boa pergunta. Na verdade, eu saí da Bahia com 9 anos. Eu já morava aqui em São Paulo. Então eu já morava, sempre morei aqui nessa diocese. Por isso que hoje eu sou padre aqui. Se eu tivesse sido padre lá em Salvador, ou em da Cunha, eu teria que, se quisesse vir para São Paulo, eu teria que os dois bispos teriam que entrar em acordo para que eu saísse de lá e fosse acolhido aqui. Se o bispo daqui não me acolher, eu não posso vir. Então, os dois bispos têm que entrar de acordo, porque eu vou fazer parte desse clero. Depois de 6 anos nessa diocese, eu tenho que pedir a incardinação, ou seja, aqui, que eu já sou padre de Santo Amaro, e não mais da Bahia. E assim vice-versa. Se um dia eu quiser voltar para a minha terra natal, eu tenho que ter autorização do bispo daqui e o outro bispo de lá tem que me acolher, porque depois de 6 anos lá, eu já faço parte daquele clero e me desligo de Santo Amaro. Certo? Mesmo para quem não é casado, ser diácono não é um caminho linear até ser padre, né? Também passa por uma variação do bispo e dos padres, como você disse, mesmo ele já sendo diácono. Diácono permanente ou diácono transitório? Diácono sem ser casado. Como que é? Então, diácono transitório. Porque esse diácono que não é permanente, que não é casado, ele é diácono em vista do sacerdócio. Ele não pode ser só diácono e tá bom. Para sempre, não pode parar no diaconato. Não, se for transitório, não. Mas se for permanente, para no diaconato. E pode ser ordenado padre se ele ficar viúvo, os filhos tiverem sustento em maior de 18 anos, e aí ele pode pedir a ordenação presbiteral. Se o bispo quiser ordenar, ordena. Eu já tenho um caso. Esses dias atrás eu vi um vídeo de um padre que foi diácono permanente, que teve um filho e o filho foi ao seminário. Então, no dia da ordenação presbiteral do pai, o filho estava lá presente, né? Porque ele casou, ordenou diácono permanente, ficou viúvo e aí pediu a ordenação presbiteral. E nesse período em que ele estava se preparando para ser padre, o filho dele foi para o seminário. Então estava lá, o pai e o filho. Agora o filho saiu do seminário e parece que está casado. Eu acho que Às vezes a gente vê um padre, um bom tempo numa paróquia, só que depois ele muda. Tem um tempo que é o nosso caso aqui, que é o nosso caso. Normalmente o código diz que ou o mínimo 6 anos vai ser transferido, né? Então tem que ter pelo menos 6 anos. Mas se tiver necessidade, o bispo pode mudar, porque lá, quando a gente recebe a nomeação de pároco, por exemplo, eu não sou pároco, sou vigário, eu recebo a nomeação de vigário, o padre recebe uma nomeação de pároco por tempo indeterminado. Agora, se o bispo precisar, aí transfere, mas aí aqui, normalmente com 6 anos se transfere, né? A partir dos 6 anos o bispo tinha uma política que permitia transferir, mas tem diocese por aí que o padre fica muitos anos. Nós tínhamos o Frei Xavier aqui em Veleiros. Ele ainda está. Ainda está, né? Ele está há muitos anos. Já estava 20 anos atrás, há muitos anos. Então, bota mais 20 anos. O Frei Xavier, no tempo que ainda era arquidiocese. Exatamente. Depois passou a ser diocese, ele continua lá. Diferença de Frei, padre? Boa. Então, eu sou padre. Os irmãos Frei. Porque a diferença é que são padres, ele pode ser padre como eu, mas essa diferença é que ele é religioso, ou seja, ele tem um superior, não é o bispo direto, tem um superior antes, um carisma que ele serve, que ele ajuda, que ele está lá a serviço. Então antes disso, ele é padre que tem um carisma que a gente chama de padre religioso, que é o que tem um superior, que é o guardião desse carisma, que se coloca a serviço da diocese e do bispo. E o que são os monges, padre? Os monges são aqueles que vão viver de maneira isolada, né? Vão viver nos mosteiros, rezando e trabalhando diariamente em prol da humanidade também. Então eles ficam lá, reservados nos seus mosteiros e lá, por exemplo, você desempenha. Seria até interessante um dia, se vocês conseguissem fazer isso, um dia lá na visita do mosteiro, ou seja, na missa de manhã, para vocês verem os gregorianos, como que é, o motor é o dia a dia do mosteiro. E que também podem ser padres. São padres, Não, alguns né? são padres. São padres, alguns que são ordenados padres.
E só, acho que já estamos chegando no final do nosso tempo, mas só fala um pouquinho sobre a vida religiosa para as mulheres, por favor. Freiras. As freiras, as monjas. Mas seria interessante vocês convidarem uma irmã mesmo. É porque seria interessante, para eu não entrar no assunto, porque aí seria interessante uma freira aqui. A gente pode aproveitar as irmãs claristas. As irmãs aí convidam elas para falar sobre a vida religiosa feminina. Interessante. Boa questão. Mas você viu que já juntou bastante vocação aqui, né? Pelas perguntas, né? Já, de papa, de bispo. Cheio de vocação. Se o padre se desvia do caminho ou o bispo, como que funciona a vida disciplinar para eles? Desvia como assim? O crime ou se apaixona? Não. Tem duas coisas aqui: É crime. o crime e a paixão. Paixão, crime. Ele fala dos dois, cara. Com dor no coração, vou começar pelo crime. Né? Por exemplo, eu sou filho dessa sociedade. Eu posso cometer um crime. Isso não deveria, mas aconteceu. Um crime. Porque não é só pedofilia, gente. Imagine se eu me encanto com dinheiro e faço um desvio um desvio. Um crime, que é o dinheiro do bom de Deus. Eu desviei dinheiro. É grave. É grave. Não? É grave, mas desvio de dinheiro, gente, é corrupção. Eu sou filho desse mundo? Sou dessa sociedade? Sou. Então o que eu posso? Quem não guarda o coração, olha o que aconteceu. Então o que acontece? Sabendo disso e é investigado e é comprovado, vai afastar. Primeiro afastado para a investigação. A igreja não vai te expulsar da noite para o dia. Não. Você é chamado, a gente sofre uma suspensão. Nessa suspensão, a gente é investigado. Se ficou comprovado, deixa o ministério. O padre se envolve, o diácono, o padre ou o bispo, se envolve com uma mulher, por exemplo. E essa mulher, com esse envolvimento, se engravida. É chegado ao conhecimento da igreja que o pai é o padre. Então, automaticamente, o padre é suspenso por causa do filho. Então, ele vai ter que deixar o ministério para cuidar do filho, porque a vocação primeira é a família. Então, precisa também se afastar. Pedofilia nem precisa falar, né? Porque já sabem. Aí, uma vez afastado, nunca mais volta. Não, por causa do filho, não. Ele pode virar diácono permanente? Não, nesse caso, ele é afastado literalmente. Já é sair do serviço religioso. Apesar de ser sacerdote, porque Ele vai permanecer padre. Ele vai permanecer padre para sempre, porque isso não se tira. Mas, porém, vai ser um pai de família aí. Bom, e com certeza a gente reza que seja um bom pai de família. E isso é um pecado mortal, padre? Não é só um pecado mortal. Porque se o padre cometeu isso e confessou, perdoar. Ele tem que cuidar do filho. Né? Agora cuidar do filho. Negar que não. Aí vai ter que pagar. Se não vai ficar junto com a mulher, pagar pensão, assumir essa responsabilidade. Ou envolvimento também com pessoas do mesmo sexo. o fato propriamente dito, né? Ele acaba sendo pecado, mas aí ele vai regularizar a situação. Vai ser regularizar a situação. Vai deixar o ministério. Ele vai deixar o ministério e vai viver a vida dele. E eventualmente ele pode casar. Tem padres que conseguiram a dispensa do exercício ministerial e que se casaram. E que hoje estão vivendo a vida deles. Isso também. Se com aquela mulher ou não. Ele pode, por causa daquele filho, ele se separa, porque vai ter que cumprir os trâmites. Por exemplo, se não vai ficar junto com a mulher, vai ter que pagar a pensão, né? É óbvio. Nossa, esse assunto agora foi forte. Suou, hein? Agora foi forte. Mas é bom, isso é legal, isso é bom. O padre se confessa também? Claro. Opa, pecamos mais que vocês. Se não confessar, você pega uma bagunça. Não confessa assim. Tem um período? 15 dias. 15 dias é bom o padre Tem esteja se diretor confessando. espiritual. Tem diretor espiritual, se confessar. Se precisar de terapia, procurar psicólogo de confiança, é claro. Então, tudo que você faz, fora o seu casamento, o resto a gente tem experiências parecidas. Um padre em pecado mortal invalida a Eucaristia? Não, isso, o padre em pecado mortal, a Eucaristia está validada, mas ele que está fora da graça. Ele fica fora da graça.
mas o sacramento acontece. No diálogo de Santa Catarina de Siena diz isso, né? Então, quem sabe naquela celebração, o ideal é que o padre não celebre pecado mortal. Mas, já uma vez que celebrou, aquela Eucaristia, vamos rezar para que aquela Eucaristia converta o coração. Porque o sacramento acontece por ele. O sacramento acontece por ele. Né? Depende dos pecados dele, mas o ideal seria que ele não confessasse, não celebrasse pecado mortal. Beleza? Algum mais? Gostei? Boas perguntas. Por isso que eu gosto de gente inteligente. Deus sempre nos fala, se junta aos melhores, porque se juntar com gente cretina, vai embora. Isso que é bom se juntar aos bons, aos melhores. Todos os padres chegam aí ao Vaticano? Se tiver dinheiro, sim. A passagem é cara. O ideal seria que fosse, né? Uma vez na vida fosse, mas às vezes o dinheiro não dá. Eu sou um privilegiado que fui no primeiro ano de padre, né? Mas não são todos que têm essa sorte. Mas o ideal seria. É uma boa pergunta. Uma afirmação interessante, porque o ideal seria que uma vez na vida o padre fosse lá em Roma, para sentir aquele clima, para estar no Vaticano, próximo ao Papa. É importante o padre. Seria importante. Mas ele vai com as despesas pagas por ele? Acho que é por isso que existe essa. Bolsa de padecito. Porque o padre tem que fazer votos de pobreza, tudo isso, né? Como que ele vai conseguir fazer renda para ele custear, digamos, essa passagem? Ele vai ter que pagar. Gente, é assim, eu tenho direito a, eu como padre, eu tenho direito a 2 salários. 2 salários mínimos. Eu ganho 2 salários mínimos. Desses 2 salários eu tenho que dar um jeito, dar uma apertada para tirar desse valor. Porque o voto de pobreza não é não ter dinheiro, precisar pedir para comer. O voto de pobreza é não colocar o dinheiro acima do serviço comunitário. O voto de pobreza é não colocar o dinheiro em primeiro plano. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter dinheiro, né? Não possa ter salário. De repente, se eu mesmo sou formado em filosofia, se eu quiser dar aula de filosofia, o salário da escola é meu. Se eu quiser jogar no fogo, jogo, mas se eu quiser juntar, eu junto. Eu posso comprar uma Fusca? Posso. Eu posso ter as coisas. Padre Oswaldo, não sei se todos sabem, mas você foi em missão para a Amazônia. Fui. Uma dúvida. Você foi porque você é um padre que não tem uma paróquia fixa? Ou não? Não, eu fui porque eu pedi. Eu tinha 5 anos de padre e eu fui para a José. Eu estava numa paróquia fixa, mas eu pedi ao bispo para ir em missão. Aí o bispo colocou outro padre no meu lugar para que eu fosse. Mas eu estava na paróquia Nossa Rainha dos Apóstolos, lá no céu. Aí de lá eu pedi ao bispo para ir em missão. Uma para amadurecer o chamado, para amadurecer o ser padre, fazer uma experiência missionária. Isso me ajudou muito hoje a ver o meu ministério de uma forma um pouco mais madura, porque a gente vê a experiência, a fazer uma experiência lá de pessoas que não precisam de muito para ser felizes. Padre Oswaldo, o senhor pode ministrar uma missa em qualquer lugar? Numa praça, num campo, uma cidadezinha, um vilarejo que não tenha uma capela, uma igreja? Sim, desde que seja um lugar respeitoso. Deixa eu contar a cena para vocês. Na Amazonas eu celebrava uma casa noturna. Quando vocês vão aos presídios. Na Amazonas eu celebrava uma missa numa casa noturna. Na sexta era o forró, no sábado a missa da palavra. Aí quando eu passava pelo DJ e falava assim, irmão, é o único lugar que eu tenho para celebrar. Aí eu falei, você enche na sexta e eu enche no sábado. E aí o que acontece? Gente, aconteceu uma coisa muito interessante que aconteceu com o Sr. João Manivelei. O lugar onde quando eu comecei a celebrar lá, na sexta-feira começou a diminuir a frequência das pessoas. Foi diminuindo a frequência das pessoas. A violência de lá também começou a diminuir. Naquela rua, naquele espaço, foi diminuindo. Porque a presença é incrível, a presença da missa foi acontecendo.
essas coisas. Incrível. Mas é no caso não todo. Claramente, num lugar legal. Não colocar voltar no mesmo lugar onde colocava as coisas. Imagina, não vou colocar voltar dentro do bar, né? Mas o bar, as garrafas de cachaça atrás e o bar não parava. A gente dava um jeito para cobrir lá as garrafas, deixava guardadinho para ninguém quebrar. Deixava um lugar, um ambiente para celebração. Então pode. Se não há um lugar, já celebrei de parte de pé de manga, já celebrei em praça, onde tem aquelas. Sabe aquelas praças onde tem. Como é o nome daquele? Coreto. Não, eu pergunto porque assim, às vezes as pessoas têm aquela vontade de casar numa fazenda. Não, aí casamento não pode. Agora, os sacramentos não podem ser casamento e batizado não pode. Não pode. A não ser que seja no hospital e que a criança esteja em período de morte. Aí batizado eu posso. Agora casamento não. Casamento só posso. Casamento é reservado para a igreja. Aí vamos lá. O Ivan tem uma chácara lá. O Ivan tem uma fazenda. Porque o Ivan é rico. Os olhos dele provam isso, né? Ele é rico. Então o Ivan tem uma fazenda. Aí o Ivan tem um padre amigo, o padre Oswaldo Vieira e o padre Ailton. E aí o Ivan diz assim: padre, vamos transformar isso aqui. Uma dica. Se você tem. Vamos bater um papo. Você tem uma chácara legal? Tem. Vamos fazer o seguinte. Vamos construir uma capela lá? Vamos, padre. Beleza. E aí? E agora? Vou celebrar a missa de 15 dias lá. Beleza. Aí, quando a gente começa a celebrar a missa 15 dias, e você quer fazer casamento lá, pronto, a gente começa a celebrar em 15 dias, pede ao bispo uma autorização para ter uma autorização lá, que lá tem missa 15 dias, e a autorização pelo bispo, passando a ser capela, guardião da Eucaristia, aí a gente pode ter casamento. Mas tem que, no mínimo, ter missa de 15 dias nessa chácara. Padre, uma coisa interessante que ela perguntou é que é o seguinte: na história da igreja, a igreja ela sempre cristianizou o padrenismo. Então isso que o padre está falando de fazer a missa numa casa noturna é mais ou menos isso que a igreja sempre fez ao longo da história, que é cristianizar o que era pagão. E não paganizar o que é cristão. Porque às vezes a gente acha que é isso, né? Caminho de volta. É, de caminho de volta. Pelo amor de Deus. Só que faltava mundanizar a igreja. Tem vários assuntos que estão começando, tem várias coisas que a gente vai estar passando uns apertos desgraçados por causa dessa coisa. A gente é igreja, a gente tem que continuar guardando aquilo que a gente é. Daqui a pouco a gente fica uma igreja muito Nutella. E a gente não é uma igreja Nutella, muito pelo contrário, o mistério é Afonso. Para batizar também, em 15 dias tem que fazer missa, né? Não, assim, se de repente. Foi por isso que eu fui batizado na capela da minha escola. Não, tudo bem, é um colégio católico. Sim. Tranquilo, é diferente de uma chácara. Você foi batizado num colégio católico, que lá inclusive é mais de que, inclusive, praticamente, dependendo de onde tem se for umas freiras que celebra a missa lá todos os dias. Tem missa no colégio todos os dias. E aí sim, o colégio católico, que tem uma igreja, uma capela, inclusive tem a autorização do bispo para celebrar os sacramentos lá. Inclusive o batismo, a primeira Eucaristia, crisma, casamentos. Legal, obrigado. Primeiro ela, depois você. Espera aí. Gente, a culpa não é minha, viu? Claro. Gente, ó, uma coisa é, desde que não dê escândalo. Sabe? Viu? Embriagar, dar escândalo, sair por aí dirigindo, bater o carro, causar um acidente. Isso para qualquer ser humano. Para nós padres fica pior ainda, né? Então, o ideal é que saiba literalmente beber seu som. De vez em quando, se quiser me convidar para tomar um vinhozinho aí, um vinho a gente aceita. Mas muito tranquilo. Pode dançar, né, padre? Eu não sei dançar. Queria dançar, mas se sabe dançar respeitosamente. Eu queria até dar um testemunho aqui que a minha mulher de sorte. Um dia desse eu saí para beber com o padre. A minha farra é essa. Foi uma noite muito legal. Amigos, cantamos muito, né? Inclusive Legião Urbana. Legal. Respondido? Pode ser somente o padre.
beber, o ideal é que não beba, mas se for beber, saiba beber socialmente, ali, com tudo muito consciente da quantidade, respeitoso, dançar também, respeitoso. Mosteiros na Bélgica. Mostrei na Bélgica, os monges foram criados pelos padres. O padre é transferido, né? Do cara de paróquia para outra. Ele só pode ser da mesma diocese ou ele pode ser transferido para uma diocese diferente? Duas coisas. Só pode ser transferido dentro daquela diocese, mas se o padre ou o bispo de lá pedir de nós por uma necessidade, aí se os dois bispos tiverem acordo, a gente pode ser transferido para outra diocese. Mas geralmente é sempre para a mesma. É sempre a mesma. Tá, outra pergunta. Se caso uma pessoa pedir para o padre a versão de estabelecimento, uma casa, pode? Não, aí teria que pedir autorização do bispo também? De outra diocese? Não, no caso. Não. Nesse caso, não. Bênção. Agora, se fosse de outra, sim. Não. Se for o caso, se for bênção, que é na sua casa, você está convidando para eu ir na sua casa. Então eu vou lá e abençoo a sua casa. Ou abençoo qualquer. Os diáconos fazem muito isso também. A gente faz muito isso também. Tá bom? Então pode sim. Inclusive a gente rodou bastante. Gente, só uma coisa aqui que aconteceu na paróquia. Teve um dia aqui, teve um mês aqui que a gente eu fiz as contas. Como eu estava sem carro, eu estava usando o Uber. E aí eu pagava, depois eu parava reembolsava. Teve um período aqui que eu estava rodando nas casas, abençoando apartamento, abençoando animal, os animais que moram aqui, os animais humanos, os animais de carro. Deu mais ou menos, já tinha dado mais de R$300. Só nessa, que a gente acha que não, coisinha toda, a gente foi somar, de tanta gente, deu mais de R$300 de Uber. E assim, nos espaços curtos, né? Que aqui dentro tem tanta gente. Tem alguma recomendação da igreja quanto a padres se manifestar, padres ou outros também, se manifestarem politicamente? Manifestar politicamente não, mas se for assim, a manifestação política é muito interessante. Se for o padre tiver, sem levantar, sem falar de fulano desse cano, mas defendendo os valores, falando assim, aquele candidato defende os valores cristãos, aquele outro não. Por exemplo, eu não posso ser a favor de um candidato que defende o aborto, porque a igreja vai contra. Então eu tenho que manifestar nesse sentido. Não vote em candidato que é a favor do aborto, é contra a família, a favor das drogas, a idade. Isso, na verdade, é um dever Isso não só é um do dever padre, mas nosso. de todos nós. É um dever de nós padres, nós cristãos, de defender os valores nossos, porque eles são a defesa dos nossos valores. E aí, diretamente a gente tem que falar o que a igreja defende. Tem que anunciar o evangelho. Tem que anunciar e denunciar. denunciar. Anunciar e denunciar. Beleza? Ô padre, nós como católicos, nós temos o dever de ir na missa todos os domingos. Sim. Quando você vai visitar um casal de amigo seu, e aí esse casal te convida para ir numa igreja que não é católica, isso é um pecado? Se for visita, não. Visita. Se for uma visita, não. Então, eu por exemplo, eu deixei de ir na igreja, eu deixei de ir na missa, eu fui na casa desse casal, fiquei lá. E aí depois eu não consegui ir na missa porque eles me convidaram. Eu ia na missa, porque eles me fizeram um convite para ir nessa igreja. Não, eu vejo material. Eu vejo material numa paróquia vizinha e eu celebro a missa, nem que seja sozinho, porque eu não posso ficar sem celebrar a missa no domingo. Não posso, não vai substituir. Aquilo aonde eu fui, depende, você está dizendo a visita a uma outra paróquia ou uma outra denominação? Uma outra religião. Então, não pode, não substitui. Não, mas isso é um pecado meu? Não. Pecado, na verdade, se eu não celebrar, o pecado será meu. Não, ele faltar a missa. Ele faltar a missa para ir lá em outra religião. Não, primeiro, se você, por exemplo, na maioria das vezes, você é casado e a tua esposa, por exemplo, é protestante. Entendeu? Ou o marido. Então, primeiro você tem que ir à missa no domingo. E depois você vai à missa, ao culto, talvez com a sua esposa, visitar. De tanto ela encher as paciências, você vai. Feito por causa do casal. Mas não que você não pratica aquela religião, você é católico. Não, sim, mas o fato de eu ter ido visitar. Só que fui lá visitar por convite deles, achei
meio chato de não ir, então, enfim, eu pequei de não ter ido. Você pecou por não ter ido à missa no domingo, mas de ter ido lá visitar, não. A visita, não. Agora, se você vai lá, não, eu estou indo lá todo dia, pai. Não, a visita pode. Bom, dá só nessa. Gente, olha, eu me alonguei um pouco por causa das perguntas, mas era para a gente ter terminado mais cedo, perdão até. Mas foi legal. Nós temos sorteio.